Você tem um plano para os próximos 365 dias? A Unimed tem. Planos que cooperam com a saúde da sua empresa e com a economia local. Cuidado completo para você e seus funcionários. Soluções que combinam com o seu negócio. Conecte-se com a gente e transforme sua empresa em um grande negócio. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Olá, terça-feira, 12 de janeiro. Confira os destaques desta edição. Comitê Regional da AMAL pauta a adoção da cogestão. Deputado estadual Matheus Vesp visita a TV Erechim e nos concede uma entrevista. Secretaria de Saúde inicia mutirão para dar agilidade aos serviços. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da TV Erechim. E nós começamos falando sobre saúde. A Secretaria de Saúde iniciou na última segunda-feira, dia 11, um mutirão para levantamento do número de pacientes que aguardam exames, cirurgias e também as consultas especializadas. A ação faz parte das metas da Secretaria de Saúde e da secretária Ecles Zampalhan para reorganizar as demandas da população por esses atendimentos. Neste primeiro momento, precisamos levantar todos os números de demandas reprimidas e agilizar esse entrave para suprir as necessidades da comunidade. Assim, esclareceu a secretária. No início da tarde da segunda-feira, a secretária esteve reunida com a equipe envolvida no mutirão e também com o diretor executivo do Hospital Santa Terezinha, Rafael Ayub, para montar um plano de ação. Já na primeira semana, uma força-tarefa levantou os números de consultas e exames que estão na fila de espera. O levantamento mostrou que há cerca de 7.800 pessoas aguardando consultas e exames em todas as áreas, em uma demanda mais evidente como a oftalmologia, a neurologia, a otorrinolaringologia, a cardiologia também, e entre outras demandas. Recebemos hoje na TV Erechim o deputado estadual Matheus Vesp. O deputado cumpriu a agenda em Erechim, onde realizou diversas visitas e assinou um forte comprometimento com toda a nossa região. Hoje recebemos aqui no estúdio da TV Erechim o deputado estadual Matheus Vesp. Matheus, que tem forte ligação com a nossa cidade de Erechim. Nas últimas eleições também fez votos aqui na cidade e hoje cumpre a agenda aqui na região. E nós vamos conversar um pouquinho sobre vários assuntos do seu mandato e também assuntos que interessam muito a você, telespectador da TV Erechim, você que paga seus impostos, você que busca uma Erechim muito mais abrangente, tanto na área da segurança quanto na área da saúde. Bem-vindo à TV Erechim. Muito obrigado, Sandra. É uma alegria estar aqui conversando contigo. Também comunicando para a população que nos acompanha que, de fato, é contribuinte e exige e merece serviço de qualidade aquilo que temos feito para o bem-estar dos gaúchos. Matheus, o teu trabalho vem sendo realizado em parceria com o governo, porque eu acredito que tu também não tem aquela coisa de oposição e situação, aprovando sempre bons projetos que rendem bons resultados para todo o gaúcho. Exato, de fato, eu sou o líder da bancada do PSDB na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, coordeno uma bancada de 4 deputados e sou também o presidente do PSDB no Estado do Rio Grande do Sul. Não é só pelo fato do governo ser do PSDB e do governador Eduardo ser meu correligionário de partido, mas é porque também trabalho intensamente ao lado do governador como líder da bancada na propositura desses projetos que nós temos encaminhado ao parlamento e na discussão com os demais colegas aprovado para o bem da comunidade. Inclusive, muitos desses projetos que foram discutidos e trabalhados por nós antes das eleições de 2018, no momento da pré-campanha, elaborando o plano de governo que depois da vitória, obviamente, se transformou naquilo que nós estamos executando ao longo do governo. Então as pessoas perguntam como é que você aprova tudo o que o governo propõe. Muito simples, porque eu ajudei a construir isso antes mesmo da campanha para poder depois encaminhar isso como alternativa democrática no processo eleitoral para a comunidade. Seria até estranho, tendo trabalhado nisso, como alguém que faz, por exemplo, um bolo, depois de servido, não provar aquilo mesmo que trabalhou para construir. Então é nesse sentido que nós temos trabalhado em inúmeras pautas oportunas, não só para a região do Alto Uruguai, mas para todos os gaúchos. Seja, por exemplo, na realização da maior reforma da Previdência dentre todos os estados da Federação, que fizemos no ano passado, com
com muitos cortes de gastos, economias, equalizando os gastos com a Previdência e também os gastos com o serviço público. Fizemos uma grande reforma administrativa, alterando formas jurídicas das carreiras dos servidores para também fazermos com que nós possamos ter carreiras mais adequadas à realidade dos novos tempos e também assim possamos dar mais dignidade ao próprio servidor, até porque com essas reformas nós chegamos a economizar em 2020 600 milhões de reais que possibilitaram colocar o salário dos próprios servidores que estavam há 5 anos em atraso em dia, como também com essas reformas nós conseguimos angariar recursos para manter contratos a fornecedores em dia, imagina só, até mesmo os repasses para os hospitais, para os municípios na área da saúde, se nós estivéssemos agora no meio de uma pandemia com esses valores em atraso, como estava na gestão anterior. Então nós conseguimos fazer tudo isso, colocar em dia, fizemos também uma reforma tributária, que aproveito aqui para dizer, não é majoração de imposto, nem aumento de imposto, é manutenção do imposto, porque o governo fez e aprovou, foi, na verdade, inclusive, uma redução de impostos na pandemia. Nós mantivemos as alíquotas de ICMS nas blue chips, que são as alíquotas que incidem sobre telecomunicações, energia elétrica e combustíveis, mas reduzimos impostos na alíquota modal, que era 18%, veio para 17,5%, então 0,5% de redução em todos os produtos, no plástico, na água, no papel, enfim, em tudo. E também fizemos uma redução de impostos ao acabarmos com o imposto de fronteira. Veja só Erechim, que é uma cidade quase fronteiriça aqui com Santa Catarina, tem uma proximidade. Antes da reforma tributária que aprovamos há dias atrás no Parlamento, todas as compras feitas fora do Rio Grande do Sul tinham a incidência, além dos 12% de alíquota, de mais 6% de diferencial de alíquota, que era o chamado imposto de fronteira, DIFA ou DIFAL. Agora essas compras que são feitas fora do estado, para produtos que depois vão ser revendidos aqui, são apenas com a alíquota de 12%, não mais 18%. Então isso é uma grande margem de lucro para, porventura, aqueles que compram vestuário em outro estado para revender aqui, não pagarão mais 18%, pagarão 12% e em outras áreas também. Qualquer empresa que compre insumos fora do Rio Grande do Sul. E nós diminuímos também as alíquotas internas. Todas as operações de compra no estado do Rio Grande do Sul tinham uma incidência de alíquotas no patamar de 18%. Nós reduzimos para 12%. Com esse aumento de margem de lucro para o empresário, nós teremos aí possibilidade de termos mais emprego, mais renda e acabar com aquele grande problema que muitas pessoas comentavam sempre de empresas saírem do estado do Rio Grande do Sul e irem para outros estados. E é isso que o governo Eduardo tem feito, inclusive hoje fez um vídeo comentando sobre o acerto do fluxo de caixa. Nós conseguimos equalizar um passivo de mais de 30 anos, gerando economia desde o início do nosso governo até agora de 1,8 bilhão de reais, um grande valor, e é com esse ritmo de trabalho, ajustando as nossas contas, que nós vamos poder fazer entregas para a população, inclusive em Erechim. O presídio, que vai ser o primeiro do Brasil a ser feito na modalidade parceria público-privada e que possibilitará, junto com o BNDES, que tem o convênio com o Estado do Rio Grande do Sul para analisar exatamente a modelagem da forma que será licitada posteriormente, para que nós possamos aqui ter esse primeiro presídio, que eu tenho certeza depois será replicado pelo sucesso que será em outras regiões. Mas também outras entregas para Erechim e para a região. Citar, por exemplo, as outras concessões que o Estado tem feito na infraestrutura rodoviária, tão importante para o escoamento da produção agrícola. Veja só que aqui na região o Estado tem trabalhado para conceder para a iniciativa privada a IRS 324, que liga Passo Fundo a Nova Prata, e a IRS 135, que liga Passo Fundo a Erechim. É com esse fluxo que liga toda essa grande região, aumentado, duplicado, com investimentos da iniciativa privada, que nós vamos fazer com que também a nossa região cresça e muito, principalmente não só com esses investimentos na infraestrutura rodoviária, mas com investimentos na infraestrutura aeroportuária, seja pelo novo aeroporto Passo Fundo, que passa por uma reforma que será entregue em outubro e que é um aeroporto regional, vai ser o segundo maior aeroporto do estado, depois do aeroporto Salgado Filho, vai possibilitar que toda a nossa região norte, e falo toda a nossa região, porque embora eu tenha nascido em Passo Fundo, mas como falei, meu pai viveu aqui em Erechim por muitos anos, meus avós moraram a sua vida toda aqui também, me considero, de certa forma, erechinense também. O aeroporto serve como referência para essa grande região norte. E é com esse aeroporto, com novos voos, inclusive de Erechim, com as articulações que nós temos feito, diminuindo combustíveis, o valor do ICMS sobre combustíveis para aeronaves, que possibilitarão novos voos também em Erechim, no aeroporto de Erechim, que nós vamos desenvolver a nossa região. E também não posso deixar, obviamente, de citar outras importantes entregas. O município está trabalhando já na gestão do prefeito Schmidt, trabalhava num novo distrito industrial,
Nós estamos trabalhando junto ao governo do estado para que tenhamos a liberação e aprovação do projeto pela Corsan. Foi um pedido também até da atual gestão. Acho que esse diálogo que está acima das divergências político-partidárias é importante e eu, como deputado, quero ajudar a comunidade acima dos partidos, porque afinal nós temos que trabalhar para o cidadão, que é quem paga os seus impostos e espera dos seus agentes políticos entregas e resultados satisfatórios. Nós estamos também trabalhando para que possamos ter uma parceria público-privada na área do saneamento básico. Nós sabemos que aqui na região há uma precariedade na prestação desse serviço e com saneamento básico precário há também um aumento de gastos até mesmo na saúde, porque obviamente com saneamento básico precário a saúde fica precária. E é com um contrato com a iniciativa privada por meio de uma PPP que nós vamos conseguir também grandes e volumosos investimentos para a área do saneamento aqui em Erechim. São essas algumas das mudanças que nós temos proposto lá no Parlamento, em consonância também com os vereadores da região, enfim, com todos os agentes políticos que querem fazer a boa política. Aqui em Erechim nós temos o Hospital Santa Terezinha, que é um hospital referência para muitas cidades aqui do estado. Muitas pessoas vêm serem atendidas aqui. Precisamos diminuir o déficit que o hospital tem há muitos anos já e também credenciar novos serviços. De que forma o deputado está trabalhando nessas pautas que são importantes para a região? De fato, os dois hospitais, quero citar aqui, tanto Santa Terezinha como o Hospital Caridade, são hospitais importantíssimos, um atuando junto ao SUS, outro na área de filantropia, mas ambos com uma capacidade de dar atendimento à nossa comunidade. Nós temos trabalhado com encaminhamento de recursos, de emendas parlamentares, por intermédio dos nossos vereadores, que estarão comunicando esses mesmos valores e essas entregas nos próximos dias. Aí uma boa notícia, uma boa nova para todos os cidadãos de Erechim, mas também estamos trabalhando junto à Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul para que nós possamos ter atualização dos critérios e dos valores dos contratos, principalmente com relação ao Hospital Santa Terezinha. Hoje mesmo pela manhã conversei com a secretária Arita Bergman, que me comunicou que no dia de hoje o governador se reuniu novamente com os funcionários da Secretaria de Saúde para analisar esses critérios. Quais são, afinal, os elementos que farão com que você possa conceder para um determinado hospital determinada quantia de valores e recursos para custear esses serviços. É visível que no Hospital Santa Terezinha há, com relação aos critérios hoje praticados pelo Estado, um déficit, por exemplo, daquilo que se gasta para executar o serviço e aquilo que de fato se recebe por parte do Estado. É a atualização desses contratos que nós vamos trabalhar, inclusive com uma reunião da comissão que trabalha com os hospitais no Estado do Rio Grande do Sul, junto com a Secretaria de Estado, para que no final desse mês, janeiro, nós possamos ter, quem sabe, definitivamente a alteração desses critérios. Se porventura tivermos hoje a aprovação por parte do governador Eduardo Leite dessas novas propostas encaminhadas pela secretária Arita e também o consenso de todos aqueles conselheiros que trabalham e falam em nome dos hospitais e que obviamente terão que aquecer também com essa proposta de alteração desses critérios, inclusive os representantes do Hospital Santa Terezinha que vão participar dessa reunião no final de janeiro para deliberar sobre esses novos critérios e com a concordância de todos poderemos aí sim encaminhar novos contratos e novos valores para custear aquilo que é o necessário para que possamos dar uma boa saúde a todos os nossos cidadãos. Nós temos um IPVA que é acima do valor de alguns estados. Por exemplo, Santa Catarina, a alíquota é menor. O Rio Grande do Sul é uma das maiores. E agora se estuda também a isentar uma frota mais antiga de veículos. Como é que está o andamento dessa situação toda? Importante salientar que o IPVA do estado do Rio Grande do Sul não é um dos maiores do Brasil. Certo. Nós temos até, comparados a outros estados, um IPVA que poderia ser considerado intermediário baixo. Se eu citar o exemplo, por exemplo, do estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, são estados que têm um valor de IPVA maior que o do estado do Rio Grande do Sul. Aqui se pratica o valor de 3%. São Paulo, Minas Gerais, alguns estados são 13,5%, outros, em sua maioria, são 4%. Certo. O que nós estávamos propondo em julho, na proposta original da reforma tributária, é que esse valor de 3% fosse aumentado para 13,5%, ou seja, mesmo assim, não seria ainda um dos valores mais altos, porque a maior parte dos estados pratica o valor de 4% de IPVA sobre o valor do veículo. Então é importante essa informação. Eu sei que muitas vezes, no afã de discutir as temáticas, algumas informações ficam cristalizadas, como, por exemplo, aquela que o Rio Grande do Sul tem a maior carga tributária do Brasil. Não é verdade isso também. Se nós compararmos com relação ao PIB, que é o que deve ser feito do ponto de vista econômico, de fato, a nossa carga tributária não é uma das maiores do Brasil. Assim também não é a nossa taxa do IPVA. Importante salientar que nós temos uma grande isenção concedida a metade da nossa frota. Nós temos no estado do Rio Grande do Sul 6 milhões de veículos.
46% desses veículos não pagam tributos, são isentos. Obviamente, para quem não paga, isso pode parecer uma maravilha, enfim, uma mega cena. Fato é, como diz aquele velho ditado, não existe almoço grátis. Se o Estado deixa de arrecadar, porque isenta de pagamento metade da frota, e se o Estado tem um custo para a prestação dos serviços, inclusive, por exemplo, para repassar recursos ao Hospital Santa Terezinha, e se a gente precisa aumentar esses recursos, esse aporte de recursos para que o hospital forneça um serviço maior, o Estado vai ter que tributar em outra ponta. Se ele vai deixar de tributar os veículos, vai ter que tributar mais a energia elétrica, vai ter que tributar mais os combustíveis. Então é isso que a população tem que ter em mente. Se nós pegarmos o estado de Minas Gerais, que tem uma frota de 11 milhões de veículos, nós temos lá 1% da frota isenta, 67 mil veículos. Um número bem pequeno. Aqui é 46%. É isenção para o veículo tipo A, é isenção para o veículo tipo B, é isenção para o veículo tipo C. E cá entre nós, eu não acho nem um pouco justo que o seu João, que daqui a pouco está nos escutando, e que tem porventura uma BMW, ano 98, não pague tributos, sendo que a FIP daqui a pouco desse veículo custa, estou imaginando aqui, 30 mil reais, para que a dona Maria, que não tem veículo e consome energia elétrica, pague mais energia elétrica, só porque o seu João, que também consome energia elétrica, não tem o seu veículo tributado. Até porque daqui a pouco a dona Maria não tem veículo, mas um primo da dona Maria tem um Fiat Uno ano 2020 com o valor da FIP idêntico ao da BMW 98. E esse Fiat Uno que usa as estradas e que tem o mesmo valor da FIP, pague PVA, ao passo que aquela relíquia, aquela antiguidade, aquele valor de luxo, aquele bem, não paga. Essas discrepâncias e distorções no estado do Rio Grande do Sul têm que acabar, é uma questão de justiça social. Até porque se o seu João tem condições de pagar um pouquinho mais de PVA, como tantas pessoas que daqui a pouco podem pagar nos seus veículos, não só pela questão do tempo, porque tem muitos veículos que têm isenção e que poderiam pagar um pouquinho de tributo. Nós vamos conseguir reduzir o ICMS da energia elétrica, o ICMS dos combustíveis, o ICMS da alíquota modal, nós vamos conseguir fornecer para a sociedade mais recursos, que é exatamente para atender tantas demandas como, por exemplo, do Hospital Santa Terezinha. Matheus, hoje você esteve visitando vários segmentos aqui em Erechim. Eu gostaria que tu falasse para nós e para o nosso telespectador como foi essa visita e quão produtiva ela foi tanto para nós quanto para vocês. Foi ótimo, conversei com muitas lideranças, visitei vereadores, visitei o próprio prefeito eleito, visitei entidades empresariais, visitei também lideranças da sociedade civil, moradores, inclusive fiz uma visita também ao Hospital Caridade. Fui em diversos locais exatamente para um contato direto com a diversidade da sociedade erechinense, conhecer todos os campos e necessidades do município para poder ajudar de fato. Somente conhecendo a realidade é que nós vamos conseguir dar encaminhamento definitivo para determinados problemas. Fui muito bem recebido por todos. Me senti aqui tão bem recebido como sempre me senti nas minhas férias, quando depois do findar do período escolar, eu vim aqui para Erechim ficar entre 40 e 60 dias na casa dos meus avós, que moraram sua vida toda aqui, e também, naquele momento, me sentia sempre muito bem recebido, quase que em casa, na cidade de Erechim. E agora não foi diferente, porque esse povo é um povo hospitaleiro, uma terra muito querida, que tem uma capacidade de produzir resultados e crescimento econômico para todo o norte gaúcho. Tenho certeza que nós temos aqui um grande potencial industrial, e exemplo disso são as grandes empresas que orgulham não só os gaúchos, mas todos os brasileiros. E como deputado fico feliz de poder trabalhar por essa região e fazer as entregas necessárias para a comunidade. Acho que não é o fato de não ter nascido aqui que não me coloque como representante da cidade, pelo contrário, me faz até ser mais responsável ainda pela cidade que eu tenho tanto carinho, e por isso que tenho me dedicado, juntamente também com os parlamentares que trabalham conosco no município e na região, para que nós possamos ter cada vez mais entregas. É por isso que percorro muito os municípios do estado para conseguir transformar essas expectativas, esses sonhos em realidade. E acho que temos conseguido fazer um pouquinho disso, dando encaminhamentos a essas pautas, como citei há pouco, e por isso que eu agradeço também, Sandra, a oportunidade de conversar contigo, conversar com a nossa comunidade e colocar o nosso mandato à disposição de todos aqueles que gostam da política, sabem da importância de termos bons atores políticos para fazer esse eficiente diálogo entre as expectativas da comunidade e os resultados que fazem com que a gente olhe para trás, quando participa do pleito democrático, e perceba que a política vale a pena.
Isso aí, a gente também agradece ao vereador Wallace Soares, tão jovem, mas já se destacando de uma forma tão importante no cenário político aqui da nossa cidade e nos oportunizando hoje essa entrevista com você. Então, muito obrigada, Wallace, e muito obrigada, Matheus, também por estar aqui. Obrigado, Sandra. Eu quero mandar um abraço especial ao Wallace Soares, é um grande parceiro, o vereador mais jovem do nosso parlamento, uma grande liderança, tem um futuro brilhante. Não tenho dúvidas, assim como ele me ajudou a me tornar deputado em 2018, me auxiliando muito na campanha, que futuramente terei muito orgulho também de ajudar ele, quem sabe, a se tornar deputado estadual aqui por Erechim, representando a nossa comunidade. Isso aí. Obrigada. Obrigado. No próximo bloco, você confere. Comitê Regional da AMAL pauta a adoção da cogestão. E nós também falamos sobre a previsão do tempo para quarta-feira. Já voltamos. Você tem um plano para os próximos 365 dias? A Unimed tem. Planos que cooperam com a saúde da sua empresa e com a economia local. Cuidado completo para você e seus funcionários. Soluções que combinam com o seu negócio. Conecte-se com a gente e transforme sua empresa em um grande negócio. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Chegou o verão e com ele a maior temporada de ofertas do Master Supermercados. O melhor da estação para você aproveitar. Chuleta suína congelada, R$ 15,99 kg. Paleta bovina com osso, R$ 18,99 kg. Café Grêmio ou Inter 150 gramas, R$ 6,99. Farinha Orquídea Especial 5 kg, R$ 12,99. No Master mais vantagens, cerveja Dado Beer Lager Latão, R$ 2,95. Se for dirigir, não beba. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Sabia que agora com o Sicredi você pode pagar suas compras também com o Pix? Quer ver? Abre o app, escolhe o QR Code, digite o CPF, e-mail ou celular. No Pix é muito fácil, vem experimentar. A escolha é sua, a escolha é sempre sua, é sua, a escolha é sempre sua. Vai pagar? Conte com a liberdade de escolha do Sicredi e pague como e onde quiser. A escolha é sempre sua. E na segunda-feira, uma guarnição da Brigada Militar, durante patrulhamento no bairro Parque Lívia, avistou um homem saindo de um local, conhecido como ponto de tráfico de drogas. De imediato, realizou a abordagem e, em busca pessoal, foi encontrado junto à sua cintura uma pistola 9mm mununciada com 17 munições. Diante do fato, foi dado voz de prisão em flagrante ao homem, o qual foi conduzido à Delegacia de Polícia de Erechim. E o Comitê Regional de Atenção ao Coronavírus da AMAL realizou uma reunião extraordinária na manhã da última segunda-feira para avaliar e apreciar os indicadores para a adoção ou não da cogestão, face à indicação de bandeira vermelha para a região R16, por parte do Sistema de Distanciamento Controlado do Rio Grande do Sul. Nesta terça-feira, nós recebemos aqui na TV Erechim o membro do comitê, Jackson Arpini, para explicar como irá funcionar a partir de hoje. Na 36ª rodada de avaliação, Erechim é classificada novamente na bandeira vermelha, mas com a possibilidade de entrarmos no sistema de cogestão. Para entender como vai funcionar, nós convidamos o membro do Comitê da AMAL, Jackson Arpini, para falar e explicar, para que todos nós tenhamos a informação de forma correta. Jackson, estamos novamente na bandeira vermelha, mas agora com um novo cenário se apresentando. Boa noite aos telespectadores da TV Erechim, uma saudação especial à minha amiga Sandra, e muito bem colocado. Houve uma deliberação por parte do Governo do Estado de bandeira vermelha, o que significa alto risco para a nossa região. É importante colocar que a nossa expectativa, pelos nossos indicadores oriundos da Plataforma Regional de Monitoramento, era de uma bandeira laranja médio risco, mas nós temos que acatar aquilo que é deliberado por parte do Sistema de Distanciamento Controlado do Estado do Rio Grande do Sul. Para que os telespectadores tenham compreensão da matéria, o Estado implementou esse sistema, essa metodologia de trabalho que observa o Estado do Rio Grande do Sul através de 7 macro-regiões e 21 regiões. Nós pertencemos à macro-região norte, no qual nós temos os municípios de Passo Fundo e de Palmeira das Missões como parceiros nessa macro-região, e pertencemos à região 16, que é uma das 21 regiões, no qual estão inseridos todos os municípios do âmbito da AMAL.
Então houve a deliberação para a nossa região e para grande parte do estado de bandeira vermelha, o que significa alto risco de contágio para a epidemia do novo coronavírus. A partir de hoje, entramos então com status de bandeira laranja. O que isso muda na nossa rotina diária? O governo do estado, no final do ano passado, através de um decreto, publicou a possibilidade de cogestão ou gestão compartilhada entre o estado e os municípios, entre os municípios e o estado, mediante, é claro, uma série de requisitos legais. As regiões deveriam elaborar um plano regional estruturado de prevenção e enfrentamento à epidemia do novo coronavírus. Esse plano deveria contemplar os protocolos sanitários para uma bandeira menos restritiva e esse plano deveria ter aprovação de no mínimo 2/3 do colegiado dos prefeitos. Então, esse plano foi elaborado pelo Comitê Regional de Atenção ao Coronavírus, esse plano foi levado à apreciação do colegiado dos prefeitos no nível da AMAL e houve esta aprovação. A partir desse momento, cada município elaborou o seu plano estruturado com um responsável técnico, que era uma obrigatoriedade legal. Esse plano ele tinha que estar bem fundamentado no que diz respeito aos protocolos de uma bandeira menos restritiva e tinha que ter, por uma obrigação técnica, um médico responsável. Então, cada município elaborou o seu plano, cada município levou o seu plano ao comitê municipal e cada município publicou o seu decreto aprovando este plano estruturado. A partir dessa série de ações, a região então ficou habilitada a utilizar ou não a prerrogativa da cogestão. Neste caso, nós entendemos que havia indicadores suficientes para fazer uso desta prerrogativa. É importante colocar para os telespectadores que quando nós estruturamos este plano para a adoção de uma bandeira menos restritiva, nós adotamos os seguintes critérios. Nós colocamos 3 válvulas importantes de segurança que nós chamamos de gatilhos, que seriam o número de casos ativos, as taxas de ocupação das alas Covid, tanto para leitos clínicos como para leitos de UTI, e também o número de óbitos. Então, a cada avaliação, nós fizemos comparativos, paralelos, gráficos, para estabelecer se temos ou não condições de adotar a cogestão. Nessa semana, fazendo esta avaliação, fato que ocorreu na reunião de ontem, uma reunião extraordinária, nós entendemos com uma certa segurança que a região pode então adotar para esta semana a cogestão. Embora a gente esteja numa curva descendente, a gente sabe que os clubes já liberaram acesso para piscinas, para as pessoas estarem lá nos finais de semana e também durante a semana quem está de férias. Os restaurantes também sempre foi uma preocupação e os bares. Esses 3 fatores, como é que se trabalha agora? O que nós estabelecemos no nosso plano estruturado a nível regional e que, como já mencionei, cada município aprovou o seu, é que na deliberação de bandeira vermelha, a cogestão permite que a região adote uma bandeira menos restritiva, no caso uma bandeira laranja, no qual deve seguir obrigatoriamente todos os protocolos sanitários da bandeira laranja. Ou seja, os protocolos estabelecidos pelo Sistema de Distanciamento Controlado do Estado do Rio Grande do Sul. Então, nós não alteramos no que diz respeito aos protocolos, nós apenas reduzimos a restrição da bandeira. Nós migramos de uma bandeira vermelha para uma bandeira laranja, porém, todos os protocolos da bandeira laranja devem ser adotados com o maior rigor. Se as pessoas relaxarem em alguns cuidados de higiene, como por exemplo o uso da máscara, que agora com o calor ela atrapalha um pouquinho, ela incomoda, ela é desconfortável, podemos ter um problema sério ali na frente nos hospitais? Sandra, importante colocação. Nós temos que colocar para os telespectadores que nós só podemos utilizar a cogestão mediante indicadores favoráveis. Certo. Isso é extremamente relevante. Então, eu fiz menção a casos ativos. Nós estamos desde novembro numa curva decrescente de casos ativos. Isso é extremamente importante. Nós saímos de 1.081 casos ativos e, segundo o último boletim que foi divulgado na segunda-feira, nós estamos com apenas 200 casos ativos para o universo monitorado. Certo. Qual é o universo monitorado? 34 municípios, aproximadamente 240 mil habitantes. Então, é um número aceitável para um período pandêmico.
nós conseguimos reduzir as taxas de ocupação das alas Covid. Nós estamos com 34,78% de ocupação para leitos de UTI e nós estamos com 10,63% para leitos clínicos. Certo. Nós já tivemos estes indicadores acima de 80% no período mais crítico. Então isso também foi avaliado com muito critério e foi um dos fatores que permitiu a adoção da cogestão. E nós estamos verificando também uma redução no número de óbitos. Obviamente que nesta avaliação nós observamos inúmeros dados, mas esses são as três válvulas de segurança que permitem a adoção ou não da cogestão. Portanto, se houver alteração nesses indicadores, um crescimento expressivo de casos ativos por causa da negligência da população, no que diz respeito à utilização dos protocolos sanitários. Consequentemente, isso leva a uma elevação das taxas de ocupação, ou seja, as pessoas necessitam de internação em hospitais. Então vai elevar as taxas de ocupação e como indicador tardio começa a surgir novamente óbitos. Se isso porventura acontecer, nós temos que deixar bem claro para a população que não há indicadores, não há dados, não há subsídios que permitam num futuro adotar a cogestão. Tanto é verdadeiro que no momento mais crítico, quando nós recebemos a deliberação de bandeira vermelha, nós fizemos essa avaliação, analisamos os nossos gráficos, os nossos números e não houve naquele momento a possibilidade da adoção da cogestão. Agora nós estamos vivendo um momento mais positivo e não podemos perder aquilo que conquistamos. Portanto, fica aqui mais uma vez o chamamento, eu diria um apelo, para que as pessoas continuem adotando todos os protocolos preconizados, especialmente no que diz respeito à utilização da máscara de proteção individual e evitar a aglomeração de pessoas. Daqui a pouco iniciamos um processo de vacina. O Brasil já fez essa compra das vacinas, os estados já estão se organizando. Então, provavelmente em março, abril, teremos vacina sim aqui na nossa região. Como vai funcionar? Nós estamos, como você muito bem colocou, muito próximos da imunização. Houve um pronunciamento por parte do ministro Pazuello. O Brasil já adquiriu 354 milhões de doses que serão distribuídas para todos os estados e, por sua vez, os estados distribuirão para os municípios. O Brasil vai se valer praticamente de duas vacinas, da AstraZeneca, que é uma parceria da Oxford com a Fiocruz, e da Coronavac, que é uma parceria da Sinovac com o Butantan. Essas doses foram adquiridas, existe essa reserva de mercado, porém, ambas as vacinas ainda dependem de aprovação emergencial da Anvisa. Segundo o ministro, quando ocorrer esta aprovação, provavelmente nos próximos dias, esses insumos serão repassados para os estados simultaneamente e os estados, por sua vez, repassarão aos municípios. Já está ocorrendo uma logística no que diz respeito também à aquisição das seringas e das agulhas para que todo o processo ocorra a nível nacional. Havia uma grande dúvida de quem iria coordenar este processo de imunização. Pelos últimos relatos do Ministério da Saúde, o ministro Pazuello assumiu esta coordenação. Isso ficou sob a responsabilidade do Ministério da Saúde, que vai coordenar o processo e não será uma campanha nacional de imunização contra a Covid. Claro que é importante colocar para as pessoas que num primeiro momento serão imunizados grupos prioritários. Então nem toda a população receberá a imunização, até porque não tem quantitativo suficiente para abastecer o país e para abastecer o planeta. Então, neste período em que nós estamos muito ansiosos e que tem uma expectativa muito grande para a imunização, é importante que a população continue adotando as medidas preconizadas. Não é porque estamos muito próximos da imunização que nós vencemos a batalha contra o coronavírus ou que nós vencemos a pandemia. Nós precisamos continuar em alerta, nós precisamos continuar vigilantes, nós temos que deixar bem claro que a nossa região recebeu classificação de bandeira vermelha, o que significa alto risco de contágio, apenas nós estamos utilizando a prerrogativa da cogestão. E nós estamos percebendo, pelas nossas avaliações, que provavelmente haverá, em decorrência dos feriados de final de ano e em decorrência das férias, provavelmente haverá uma mudança na curva epidemiológica de casos ativos.
Provavelmente nos próximos boletins regionais já haverá uma mudança de curva decrescente para uma curva ascendente. Então o momento ele é importante, nós estamos muito próximos da imunização, mas precisamos, como já mencionei, continuar vigilante no que diz respeito à adoção de todas as medidas que estão sendo preconizadas. Inclusive a OMS, a Organização Mundial de Saúde, já alerta que mesmo tendo a vacina, não vamos conseguir imunizar toda a população brasileira e nem mundial. Por isso precisamos manter esses hábitos, porque o vírus vai permanecer e a gente vai ter que se adaptar a conviver com esse vírus. Nós vamos ter em 2021 um ano atípico, porque será o ano da imunização. Certo. Porém, no que diz respeito à epidemia do novo coronavírus e algumas práticas, elas vão persistir durante o ano de 2021. No que diz respeito à utilização dos protocolos, a higienização das mãos, a utilização do álcool gel, a utilização da máscara e a utilização ou evitar a aglomeração, elas vão continuar latentes, elas vão continuar vigentes, porque você mencionou com muita propriedade, nós vamos imunizar parte da população. A campanha prevê um período de 16 meses, isso significa dizer que ele vai se arrastar até 2022. Então, neste período, mesmo em que haja imunização de parte da população, nós temos que entender que não estamos imunizando toda a população. E se nós não estamos imunizando toda a população, ainda haverá pessoas susceptíveis a contraírem o novo coronavírus. Tu falaste em grupos prioritários. A gente sabe que cada cidade ela tem uma características. Algumas pessoas de mais idade acabaram falecendo, outras pessoas de meia idade, lá pelos 50 anos, acabaram falecendo, outros profissionais de saúde. Como é que vai funcionar isso para que sejam imunizadas as pessoas certas e realmente precisam? Na realidade, o Ministério da Saúde tem um banco de dados, né? Se vale muito de informações do IBGE e, num primeiro momento, conforme relatado pelo Ministério, será imunizado o grupo prioritário número 1, que compreende os profissionais de saúde, porque estão na linha de frente do enfrentamento da pandemia, e os idosos acima de 75 anos e também a população indígena, ribeirinha e quilombola. Então, esses estão inseridos no primeiro grupo. Depois nós teremos outros grupos prioritários, que são os idosos acima de 60 anos, os pacientes portadores de comorbidades que também têm uma certa facilidade para contraírem ou têm um agravamento do quadro clínico quando contraem a Covid, e também está previsto a imunização dos professores, do pessoal do sistema prisional, dos grupos de policiamento e de salvamento e outros grupos. Então, isso não imuniza toda a população, imuniza parte da população. Isso vai produzir resultado, porque há uma diminuição na circulação do vírus, porque não é o Brasil que está imunizando, é o mundo que está imunizando. Neste momento, a Europa possui 27 países, todos os países estão realizando a imunização, então isso vai propiciar uma diminuição na circulação do vírus. Nós vamos ter um período mais promissor, mas não é porque estamos afirmando que teremos um período mais promissor que a população pode negligenciar ou abandonar os protocolos sanitários. Verdade. Jackson, obrigada por todas as orientações e que a população realmente se ajude para que a gente passe por essa fase. Já passamos a pior, mas que passe essa finaleira aí de forma mais segura e com mais saúde. Também é importante colocar, Sandra, aproveitando a oportunidade, que o Ministério já anunciou que começa a imunização na melhor data, a partir agora de janeiro ou meados de fevereiro. Porém, não há vacina para toda a população. E nós temos que pedir, então, compreensão, serenidade e maturidade neste momento, para que todo o processo ocorra de forma ordenada. Há um planejamento, já mencionamos no primeiro momento um grupo, mas temos que deixar claro para os ouvintes e para os telespectadores que não há imunização neste momento para toda a população, porque nós estamos falando em imunizar o planeta. Existem 6 ou 7 vacinas no mercado, 2 serão utilizadas no país. O país está estabelecendo a negociação com outros laboratórios e nós acreditamos que no decorrer do ano outras vacinas estarão disponíveis, o que talvez nos possibilite um cenário muito mais promissor a partir da metade do ano. Ok, obrigada.
E a terça-feira fazendo muito calor, um dia extremamente quente, abafado, um dia pesado, digamos assim. Algumas cidades aqui do Rio Grande do Sul, ainda na segunda-feira, registraram fortes temporais, destelhamentos, quedas de postes de luz, onde várias famílias ficaram sem iluminação. Nós aqui em Erechim, graças a Deus, não temos previsão de temporal tão severo assim nas próximas horas. Assim, uma possibilidade forte de chuva com ventos e rajadas, mas a princípio não teremos temporais que nos assustem. Vamos ver como é que fica a previsão do tempo para quarta-feira? Na quarta-feira pela manhã, uma mínima de 18 graus, a máxima de 26, a média do dia 22 graus, ventos, bastante vento, 25 km por hora, e a gente tem uma leve previsão aí de 5 milímetros, que não faz muita diferença. E, recapitulando um pouquinho, nesta terça-feira, pela manhã, deu uma leve garoazinha lá pelas 7h30, mas foi coisa muito rápida, passou e o sol voltou a aparecer. A quarta-feira provavelmente tenha a mesma sequência do que foi a terça-feira. Bom, estamos no verão e essas temperaturas elevadas são extremamente normais. E o Jornal da TV Erechim fica por aqui, mas a gente continua nas redes sociais. Siga nossa página lá no Facebook, no YouTube e também no Instagram. E se você tiver sugestão de pautas ou quiser ver algum profissional de Erechim aqui na nossa bancada, é só entrar em contato conosco através do nosso telefone ou através das nossas redes sociais. A todos vocês, uma boa noite. Sabia que agora com o Sicredi você pode pagar suas compras também com o Pix? Quer ver? Abre o app, escolhe o QR Code, digite o CPF, e-mail ou celular. No Pix é muito fácil, vem experimentar. A escolha é sua, a escolha é sempre sua. É sua, a escolha é sempre sua. Vai pagar? Conte com a liberdade de escolha do Sicredi e pague como e onde quiser. A escolha é sempre sua. Chegou o verão e com ele a maior temporada de ofertas do Master Supermercados. O melhor da estação para você aproveitar. Chuleta suína congelada, 15,99 kg. Paleta bovina com osso, 18,99 kg. Café Grêmio ou Inter 150 gramas, 6,99. Farinha Orquídea Especial 5 kg, 12,99. No Master mais vantagens, cerveja da Beer Lager Latão, 2,95. Se for dirigir, não beba. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa.